Fala Dev, beleza? Meu nome é Lucas e hoje a gente está aqui para a nossa segunda aula do nosso curso de Criando uma API utilizando o .NET 5, tá? Nessa aula aqui, como prometido na aula passada, a gente vai criar uma nova camada para o nosso projeto, vai entender o que ela faz, que na verdade de todas é a camada mais simples, e a gente vai começar a modelar o nosso domínio, a criar a nossa entidade, criar os métodos de validação e tudo certinho, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um novo projeto, tá? Com o mesmo comando, .NET New ClassLib, o arquivo com os comandos, tá aqui embaixo. Então, todos os comandos que a gente for utilizar durante o curso no terminal vai estar tudo aqui embaixo, com a descrição certinha, tá? Adicionar uma nova biblioteca de classe, adicionar uma nova API, vai estar tudo certinho. E o nome do nosso projeto vai ser manager.core. Lucas, por que esse nome de manager.core, tá? Bom, vamos lá. Eu vou começar aqui deletando essa classe que ele cria para mim, tá? E vamos explicar. Core, se a gente for traduzir para português, isso aqui se chama núcleo, tá? Núcleo. Essa camada aqui, ela também é como a domínio, ela não depende de ninguém, mas todos, inclusive a domínio, podem, não devem, tá? Podem depender dela, tá? Presta atenção na palavra, podem, não devem, tá? Podem, se necessário, porque aqui ficam coisas incomuns que é compartilhado entre todas as camadas, tá? Então, aqui no nosso caso, a gente não vai utilizar, mas aqui ficam coisas em comum, tá? Então, se no caso a gente vai utilizar sim. A gente vai precisar, por exemplo, de uma exceção de domínio, a gente não vai colocar essa exceção de domínio aqui na domínio, tá? Visto que poderia sim, tá? Mas como a gente vai estar utilizando um conceito que a camada de API só pode se comunicar com as coisas de serviço e ela não pode saber nada com o domínio, eu vou explicar isso mais para frente, tá? A gente vai colocar aqui. Então aqui ficam coisas em comum, tá? Métodos de extensão, arquivos de configuração não, mas métodos de extensão a gente pode colocar também regex, enfim, essas coisas a gente coloca aqui na camada core, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e criar o nosso usuário. Por quê? Porque a nossa API, eu vou até rodar ela aqui para vocês, tá? O projeto pronto, tá rodando aqui para vocês, tá? Ela é com base em usuário, tá vendo? Users, ela é um CRUD de usuários. Tá? É uma API bem simples, por isso que eu falei, independente do seu nível técnico, você é bem-vindo aqui, eu vou fazer você entender direitinho, tá? Obviamente, esse curso não é 100% recomendado, no caso de você estar fazendo a sua primeira API agora, mas seja bem-vindo, eu tenho certeza que você vai conseguir pelo menos absorver 50%, 60%, e aí o resto você vai desenvolvendo. Lembrando, todo mundo, meu LinkedIn está aqui embaixo, meu e-mail está aqui embaixo, se vocês precisarem entrar em contato, pode mandar uma mensagem, não importa a hora, não fica se preocupando muito com isso não, tá? Então manda mensagem, manda um e-mail, fala, Lucas, não entendi, tal, eu vou te ajudar, beleza? Não precisa ter vergonha, pode mandar tranquilo, eu respondo todo mundo, beleza? Então, vamos lá. A gente vai começar aqui, como eu falei, modelando o nosso usuário. Então aqui na nossa pasta de domínio, né, no nosso projetinho de domínio, tá? A gente já vai organizar essa estrutura de pastas aqui, tá? Mas, por enquanto, deixa assim. A gente vai criar uma nova pasta, tá? New folder, botão direito, chamada Entities, tá? Entidades. E dentro da Entities, a gente vai criar duas classes, tá? Base.cs, beleza? E um new file user.cs. Criamos duas classes aqui. Bom, vamos começar pela nossa classe base, né? Pela nossa classe base. O que vai ter nessa classe base e por que ela está aqui? Tá? Opa, desculpa, estou na user. Bom, o que vai ter nessa classe base e por que ela está aqui? Essa classe base, tá? Vai ser uma classe abstrata, então ninguém vai poder instanciar ela. Tá? Apenas herdá-la. Isso é uma classe abstrata, é uma classe que ela não pode ser instanciada, apenas herdada. E ela vai indicar no caso a entidade que herdar dela, indica que aquela entidade ela é uma entidade em comum que existe na nossa base de dados. Então é ela que a gente vai utilizar para servir, entre aspas, de interface genérica, né, de entidade genérica, desculpa, para a gente poder aplicar o padrão repository. E ela vai conter coisas em comum que todas as entidades têm, que é o quê? Um ID. Tá? Essa é a primeira coisa que ela vai conter aqui. Então, vamos lá. A gente precisa começar utilizando o namespace. Vamos colocar aqui manager. Ponto.
domain, né, ponto entities, tá? Namespace, eu gosto sempre de seguir a regra, tá? Então veja que aqui tá manager.domain, na pasta entities, tá? Eu sempre sigo essa regrinha de namespace, fica muito bem organizado, tá? Então, vamos criar aqui a nossa classe public. Deixa eu só dar um zoom aqui, que eu sei que pode estar pequeno. Beleza, vamos lá. Public, abstract, ó, é uma classe abstrata, class, entity, tá? Opa, desculpa, entity não, base. Tá? Nossa classe base. Deixa eu fechar esse terminal gigante aqui. Nossa classe base. E, como eu falei, a gente vai ter a nossa única propriedade. Atalho bacana para que eu vou ensinar para vocês. Se vocês digitarem prop e apertarem tab duas vezes, ele digita para você public int, blá, 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 blá. E para você trocar é bem simples. Você troca aqui por long e aqui você coloca o nome, id, tá? No meu caso. Lucas, por que long? Bom, imagina que você está trabalhando com um sistema pequeno, tá? Se eu não me engano, o int padrão ele chega até 5 milhões ou 5 bilhões o valor. Eu acho que é 5 milhões. Imagina que você está trabalhando com um sistema que tem muitos e muitos e muitas linhas de dados. Cara, um int de 5 milhões e pouquinho, não vai dar conta. Às vezes eu já peguei banco de dados com 10, 15, 25 milhões de linhas, entende? Então se você colocasse int aqui e algum dia seu banco de dados ultrapassasse esse valor, você ia ter um overflow, ia dar problema, e até você trocar todas as entidades por long, né, de int para long, ia dar um trabalhão. Então, já vamos começar certo, já vamos começar direito, colocando aqui o tipo primitivo certo, tá? Coloca long que você não vai ter problema, long é um número que eu não sei falar o nome, tá? Eu nem sei falar o nome, e é isso aí, beleza? Outra coisa que a gente vai ter aqui. Ah, Lucas, você não falou que a única coisa em comum que as entidades iam ter era o ID? Sim, mas tem mais coisa, mas isso já é relacionado ao sistema, tá? A gente vai criar aqui um método interno, tá? List, vai ser uma lista de erros, tá? Errors, beleza? Lucas, por que uma lista de erros? Porque toda entidade ela precisa se autovalidar, tá? Ela precisa se autovalidar, inclusive, falando nisso, eu vou criar aqui embaixo, public abstract ball validate, tá? Que toda entidade que herdar de base, então tudo que for uma entidade, vai ter que ter um método de validação. Ele vai ter que implementar esse método aqui, validate. Por que uma entidade ela tem que se autovalidar? Ela tem que ser independente, tá? Por mais que ela use um framework como Fluent Validation ou Fluent do Balta, tá? Ela tem que se autovalidar. Isso é uma boa prática. E para a gente evitar ficar lançando exceções, que é uma coisa muito comum que eu já vi, e eu já vi dar gargalo. O que acontece? O cara cria aqui um método de validação, beleza, tudo bonitinho. E aí, beleza, o nome tá errado, tá inválido. O que o cara faz? Lança uma exceção zona com todos os erros da entidade. Tipo, não é necessário. Você pode lançar uma exceção com o erro, tá? E o que acontece? Existe apenas uma validação nesses sistemas. Então, os dados entravam e já iam direto para a validação de domínio. Não iam para a validação da API, de entrada de dados da API, o que era muito prejudicial para gargalo. Podia gerar exceção até duas vezes. Então aqui a gente vai criar uma lista de erros. Tá. O Fluent Validation vai validar a entidade inteira para a gente, então ele não vai validar e ficar lançando exceção uma atrás da outra, ele vai validar para a gente a entidade e com as validações que a gente vai criar, e ele vai pegar toda essa lista de erros e colocar aqui nessa propriedade, tá? Mas como ela é interna, a entidade que estiver utilizando, desculpa, o cara que estiver consumindo esse método da entidade não vai conseguir acessar. Por isso que a gente vai criar uma public iReady only collection. E aqui ele vai dar um erro, por quê? Porque isso aqui a gente tem que importar o nosso namespace aqui, tá? Então, using system.collections.generic, beleza? Esse iReadOnly collection é daqui, deixa eu só, iReadOnly collection, beleza? Tá vendo que agora ele não chiou? E vai ser uma coleção de string, vai se chamar errors, e aqui é uma arrow function, tá? Tô apontando aqui pro errors.
Pelo fato dele ser um iRead-Only Collection, ele apenas consegue ler. Então, quando o cara acessar essa propriedade errors, ele só vai poder ler. Ele não vai poder vir aqui e dar errors.add e adicionar alguma coisa na lista, não. Ele só vai poder ler, tá? É um iRead-Only, tá? Somente leitura, coleção de somente leitura, tá? E ele sempre vai refletir o errors. Então, a nossa entidade, dentro da nossa entidade, a gente vai poder adicionar erros, remover erros. Fora, o cara que estiver acessando a entidade por fora, só vai poder ler, só vai poder ver os erros que tem ali, entendeu? Fica bem bacana, fica incrível. Isso aqui é um Notify Pattern que a gente vai implementar um pouquinho mais para frente, mas isso aqui é o comecinho dele, tá? Bom, dito isso, já temos aqui a nossa lista de erros, tá? Lembrando, esse error sempre vai refletir esse cara aqui. Então, se você dá get, ele sempre vai refletir esse cara aqui. Se você remover alguma coisa desse cara, ele sempre vai refletir esse cara aqui, tá? Isso aqui que a gente está fazendo é a mesma coisa que isso aqui, tá? Prop full. E aí ele cria a propriedade. Quando dá get, ele retorna essa propriedade. E, no caso, não tem set, porque é um read collection, tá? Vou apagar aqui que a gente não vai estar utilizando. Beleza? Isso é encapsulamento, eu vou estar deixando aqui um link aqui embaixo para quem não entende muito bem sobre orientação a objetos ainda, poder estar dando uma lida e entendendo melhor, tá? Mas, em resumo, é isso. Com a nossa entidade base criada, a gente vai criar a nossa entidade de usuário com suas propriedades e seus comportamentos, tá? Então, vamos lá. A nossa entidade usuário não é muito grande, tá? Ela é bem pequenininha, aliás, e ela só contém 3 propriedades e alguns métodos que a gente vai criar aqui, beleza? Então, vamos lá. Namespace manager ponto domain ponto entities. Lembrando, segue a regra das pastinhas, manager domain entities e cria aqui, tá? Beleza? Public class, essa aqui não é uma classe abstrata, tá? Essa aqui já é uma classe normal, pode ser instanciada, tá? Vou chamar ela de user. E aqui, ó, 2 pontos, ela vai herdar de base. Por quê? Porque lembra que eu falei? Ela é uma entidade que deve ser inserida no banco de dados, que existe na nossa base de dados. Logo, ela tem que herdar da nossa entidade base, tá? Que ela também, essa entidade base vai ser suporte para o Ent Framework, também ainda vai dar suporte para a gente implementar um Notify Pattern, tá? Então, ela aqui, por isso que o nome dela é Base, ela tem tudo que é em comum entre as outras entidades, beleza? User está aqui, herdando de base, logo ele tem ID e ele tem esses métodos, essas propriedades de erro, e ele deve implementar o método validate. Ele deve implementar. Lucas, se eu não implementar o método validate, o que vai acontecer? Ele vai chiar? Não, ele está aqui, ó, tá vendo? Ele não está reclamando. Porém, na hora que você executar o método validate, ele não vai fazer nada. Ele está vazio. Entende? Por isso que ele é um método abstrato, tá? Beleza. Bom, vamos criar aqui as nossas propriedades, beleza? Prop, lembra? Ele já faz para você. Outra coisa, a gente não vai criar propriedades com prop, tá? A gente vai utilizar o prop g. Por que o prop g? Porque ele já cria com private set. Lucas, por que tem que ser private set? Eu gosto muito do conceito de deixar a nossa entidade fechada, tá? O que é deixar uma entidade fechada? Os dados são passados somente via construtores ou métodos, tá? E no qual os dados que são passados via construtores ou via métodos, eles validam para ver se esses dados são válidos, tá? Então, se a gente quiser alterar o nome, a gente vai passar esse nome via método e depois a gente vai validar para ver se a entidade está válida após alterar o nome, tá? É bem bacana mesmo, tá? Então, nossa primeira propriedade aqui vai ser uma string e um name, tá? Eu vou fazer tudo em inglês. Se você preferir, você pode fazer em português, tá? Mas já é costume meu fazer tudo em inglês, beleza? Agora a gente vai criar aqui, ó, prop g, tab, string e, opa, e-mail, tá? Vai ter um e-mail e prop g, tab, string e, por fim, password, beleza? Lucas, por que tá com private set? Não entendi ainda. Recapitulando, a entidade está fechada, tá? Você só consegue mudar ela através de métodos ou construtores, tá? No caso, mudar não, né? Construtor você está criando, mas você consegue mudar ela através de métodos, que os métodos, ao receber as propriedades, eles validam. Então, isso impede que, por exemplo, eu tenha aqui vou fazer comentário, tá? var user igual new user, beleza. Aí passei aqui o nome, João,
Joãozinho. Beleza. Nome Joãozinho está válido. Isso impede que meu usuário venha aqui, faça user.name igual Joãozinho. E aí depois vem aqui e chama repositório.atualizar user. E aí vai salvar no nosso banco de dados um Joãozinho com esse caractere aqui que não pode existir no nome. Isso aqui é um caractere inválido para nome, entende? Então isso impede que você crie entidades com dados falsos ou até mesmo com dados quebrados, tá? Isso aqui impede, porque aí o cara vai ter que passar o Joãozinho aqui, tá vendo? New user Joãozinho. E se o cara quiser alterar o nome, ele não vai chamar user.name, ele vai chamar user.change name, que é um método, e aí ele vai passar Joãozinho, Joãozinho, eita, tá difícil, Joãozinho. Se esse Joãozinho estiver inválido e está, esse método vai avisar pra gente, vai estourar uma exceção, vai retornar uma lista de erros e tudo mais, entende? Então isso aqui deixa a nossa entidade fechada para dados errados, dados inválidos. É bem bacana, tá? E isso é um dos princípios, né? Ali a pontinha do iceberg de modelagem de domínios ricos, tá? Isso aqui é uma entidade que ela não é anêmica, ela é uma entidade rica, ela tem propriedades e comportamentos que a gente vai criar logo a seguir, tá? O que é uma entidade anêmica? É uma entidade que só contém isso aqui. Acabou. Só tem name, e-mail e password. Acabou. E sem os privates aqui, né? Ou com os privates e um construtor aqui embaixo. Acabou. Ela não tem comportamentos. Ela é anêmica. Ela só tem propriedades. Ela não se comporta diante de um sistema. Então, isso aqui é uma entidade anêmica. Mas, agora a gente vai construir aqui, colocar os nossos dois construtores. Precisa de dois por causa do Entity Framework. E a gente vai criar aqui os comportamentos da nossa entidade, que é bem simples, tá? Bom, para agilizar o meu processo, eu gosto de criar construtor assim. Ele seleciona as três linhas, Ctrl ponto, e aí ele vai falar, gerar construtor. Pronto, gerou o construtor para mim. Eu sou bem chatinho com esse negócio de formatação, eu gosto de deixar o construtor sempre aqui abaixo, tá, das propriedades. Particularidade minha, se você gosta, pode deixar lá em cima, tranquilo, tá? Mas eu gosto assim. Outra coisa, a gente vai criar aqui um protected user construtor vazio. Lucas, para que esse construtor vazio? Porque o Entity Framework ele constrói nossas entidades através de um construtor protegido que não recebe parâmetro nenhum. Tá? Isso aqui é particularidade do Entity Framework. Então eu já criei assim. Tá? Por que você não deixa público? Porque aí qualquer pessoa pode criar uma entidade e passar essas propriedades aqui. E não é isso que eu quero. Tá? Não quero deixar nossa entidade aberta. Tá? Isso aqui é só uma particularidade para deixar aberta pro EF, no nosso cenário, claro. E eu gosto de colocar aqui EF, que é para indicar que aquele construtor é só para o Entity Framework, tá? Beleza, já temos aqui a nossa entidade anêmica construída e está na hora da gente deixar essa entidade rica, tá? Bom, os primeiros métodos que eu quero aqui construir com vocês, tá? É o de alterar nome, e-mail e senha, beleza? Então, vamos lá. Public void change name. Ele vai receber uma string name, tá? E eu vou criar aqui o corpo do método, tá? Name, vai receber name. E aí eu vou chamar o nosso método validate. Lucas, você nem implementou esse método validate, cadê? Eu não estou vendo ele. Esse método validate a gente herdou aqui de base. Só que, como eu disse, ele é um método abstrato e a gente precisa implementar ele. Se a gente não implementar ele aqui, basicamente não vai validar nada, ele está vazio, tá? Bom, mesma coisa com o método de mudar a senha, change password, tá? String password. Aqui eu falo que a senha é igual à senha que eu recebi no construtor. E de novo, validate. Eu valido a nossa entidade. Beleza? E por fim, né, o método aí de alterar e-mail, tá? Public void change e-mail. Aqui, string e-mail. O e-mail da entidade recebe o e-mail do construtor. E, de novo, validação, tá? Validação. Beleza. Se qualquer um desses for passado inválido, ele vai estourar, nesse caso aqui são validações de domínio, ele vai estourar uma exceção para a gente, tá? Mas, quando o usuário enviar os dados para a gente via API, vai ter uma outra validação que a gente vai fazer utilizando Data Annotations, que é uma solução simples, porém uma solução rápida para a gente, tá? Ah,
Um detalhe, lembra que aqui na nossa entidade base a gente tem essa nossa lista de erros? Se a gente tentar usar ela, vai dar uma exceção de System no Reference Exception, tá? Que é quando a propriedade está nulo. Porque quando a gente cria isso aqui, ela está nulo, não tem uma instância de lista, tá? E essa daqui é só um espelho para essa daqui, tá? Então, aqui a gente tem que falar que errors é igual a new list string. Por quê? Porque ele vai instanciar, vai iniciar uma nova lista de erros vazia. Se a lista de erros estiver vazia, é porque não tem erro algum, tá? Porque se a gente tentar utilizar essa lista de erros no método validate que a gente vai criar aqui embaixo, ele vai estourar, porque isso aqui está vazio, tá? Como eu disse, esse cara aqui é só um espelho, beleza? Bom, perfeito. Agora falta a gente criar aqui o nosso método de validação, tá? Então, public, ó, override bool validate. Tá vendo? E ele já até lançou um Draw New System. Para a gente poder fazer esse método funcionar corretamente da forma que a gente quer, a gente vai ter que criar outro carinha aqui, que é o Validator, né? É a classe de validação do nosso usuário. Lá a gente vai utilizar o Fluent Validation para poder validar as propriedades para a gente, tá? Então, aqui na nossa camada de domínio, a gente vem aqui, New Folder, Validators. Lucas, se eu tivesse 100 entidades, eu ia precisar criar 100 validators? Sim. Por quê? Porque cada entidade tem suas validações particulares. Eu não tenho como eu saber se a entidade X tem a mesma validação que a entidade Y, que tem a mesma validação que a entidade Z. Entende? Cada um tem suas particularidades, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente vai criar a nossa classe, tá? New file, user validator.cs, beleza? Vai criar aqui, vamos criar nossa namespace, então namespace, tá? Vamos lá, manager.domain.validators. Regra das pastinhas aqui, tá? Manager domain validators, tá? E public class user validator, tá? Ah, Lucas, vai ser só uma classe de validação simples? Não, a gente vai estar utilizando o Fluent Validation para poder estar auxiliando a gente aí nesse processo, tá? E como é que eu utilizo, adiciono o Fluent Validation no nosso projeto? Lembrando, o Fluent Validation ele não é nativo do .NET, ele é um pacote externo e a gente tem que adicionar ele no nosso projeto. A gente vem aqui em Terminal, New Terminal, tá? Abre um novo terminal aqui limpinho pra gente, entra no projeto de domínio, tá vendo? Manager Domain, que é o projeto que a gente quer adicionar. Então, cd manager.domain. Beleza, estamos aqui. Vou dar um CLS para limpar. Desculpa, a gente, só corrigindo, é .NET Add Package, tá? Fluent Validation, tá? E aí ele vai lá na API do NuGet, né, que é o gerenciador de pacotes do .NET, e vai pegar o Fluent Validation pra gente. Não tem o new, tá? Aqui eu digitei com o new, deu um errinho, tá? É sem o new. Como eu disse, são muitos comandos, é difícil você ficar lembrando, e o arquivo com os comandos vai estar aqui embaixo, tá? Eu não vou me esquecer, vai estar aqui embaixo. Se você tiver dúvida, não lembrar, vai estar embaixo. Bom, Lucas, como é que eu verifico se o Fluent Validation foi instalado no meu projeto? É simples. Vou fechar aqui o terminal. Tá vendo que aqui tem um manager.domain.csproj? Aqui tem todas as suas configurações de projeto, tá? Isso aqui não tem nada a ver, não vai ter nada a ver diretamente com o seu software, mas vai ter as configurações do seu projeto. No nosso caso, é uma biblioteca de classes em .NET 5. E se você olhar aqui, tá aqui, ó. Ele tem group, package reference, include, Fluent Validation, e essa aqui é a última versão do Fluent Validation que ele encontrou lá no Nugget, tá? Que é o gerenciador de pacotes do .NET 5, como eu já falei. E aqui, então, o Fluent está no nosso projeto. Perfeito. Pode fechar, a gente não vai fazer alteração nenhuma nesse arquivo. E, inclusive, tomem muito cuidado quando vocês forem mexer nesse arquivo, tá? Porque se você apagar uma setinha, cara, dá um problema. E até você descobrir que foi essa setinha aqui que você apagou, já foi horas e horas, tá? Bom, dicas dadas. Vamos lá. Aqui a gente tem a nossa User Validator e a gente vai precisar só herdar agora de Abstract Validator. Lucas, da onde veio esse Abstract Validator? Bom, veio da nossa Fluent Validator. Tá vendo? User, pronto. Aqui, se eu não me engano, ele vai pedir para mim dar o using. Aqui, using Fluent Validation. Tá? Só para ele não reclamar do Abstract Validator. Beleza. Como que o Fluent
validation funciona? Ele funciona através de construtor, tá? Então a gente vem aqui, digita setor, ele já vai criar um construtor pra gente novinho, ó, tá vendo? Setor tab. Aqui você pode pagar parameters, não vai ter parâmetro nenhum, tá? E como é que funciona? A gente cria um role for, tá? Fala para quem que vai ser, x apontando para x, então a gente está falando aqui da entidade inteira, tá? A gente coloca aqui um ponto not empty, tá? Ponto with message, e a gente vai falar aqui opa, aqui coloquei os pontos errados. A entidade não pode ser vazia. Então, se a gente colocar aqui uma entidade vazia, passar null para o Fluent Validation, ele vai entender que tá vazio e, no caso, opa, aqui faltou um y, not empty, e ele vai falar que tá vazio, beleza? Ah, Lucas, quero aplicar duas validações para a entidade. Beleza, perfeito. Ponto not null, tá? Ponto with message, opa, duas aspas, a entidade não pode ser nula. Aqui um ponto, tá? Sempre padronizem as mensagens. Eu até recomendo vocês criarem um arquivo de configuração para as mensagens, que fica muito mais fácil de você gerenciar essas mensagens, você não tem que ficar caçando no projeto, beleza? Bom, aqui já está a nossa validação de entidade. Agora a gente vai criar a validação para campos específicos, tá? E a primeira validação que eu quero criar, rule for, tá? x.name, tá? A validação para a propriedade de nome. Eu vou falar aqui not null, tá? Opa, ponto with message, com a mensagem. Aqui eu coloco as duas aspas. O nome não pode ser nulo. Aqui eu vou copiar porque é bem parecido, tá? Ponto. Aqui a gente só coloca not empty. O nome não pode ser vazio, beleza? Coloco ponto e vírgula. Aliás, tem mais validação, calma aí. A gente também vai verificar o tamanho mínimo do nome. A gente não vai colocar muita complexidade em validação não, tá? Mas isso é para exemplificar, porque o Fluent Validation, ele tem muito, mas muito método de validação, tá? Só para mostrar para vocês rapidinho, aqui eu entrei no site do Fluent Validation. Se você entrar aqui na Full Documentation, esse link também vai estar aí embaixo. Cara, você consegue ver o tanto de método, no caso aqui, ó, Configuring Validators, você consegue ver o tanto de método e de material, né, de documentação que ele tem. Ele tem validação até para cartão de crédito. Então, assim, é bastante utilizado e tem bastante validação. Esse link vai estar aqui, depois pega, dá uma olhada, vê quais tipos de validação, porque aqui a gente vai estar utilizando algumas muito básicas, tá? E vai ser importante para você e fica aí de material de estudo. Continuando aqui, vamos colocar também um minimum len gth, tá? O nome vai ter que ter no mínimo 6 caracteres. E aí, with message. Opa. Se ele tiver menos 6 caracteres, vai estar escrito lá. Um nome deve ter no mínimo 6 caracteres. Mas eu acho que 6 é muito, né? Tem nome com 3. Ana, por exemplo, é um nome com 3. Verdade, então 3 caracteres, tá? E, da mesma forma que tem mínimo, tem que ter máximo, né? Senão o cara coloca um nome infinito. E não é isso que a gente quer, tá? Então, ponto. Máximo len gth. Eu vou colocar aqui, acho que 80, porque se o cara quiser colocar o nome completo, tá? Fica bem bacana. Então, o nome deve ter no máximo 80 caracteres. Perfeito. Validação do nome tá aqui. Se qualquer coisa estiver fora, ele vai colocar uma mensagem pra gente, né? With message. Se qualquer um desses der errado, ele vai colocar o with message pra gente, tá vendo? Lucas, eu poderia deixar tudo junto, sim, mas assim fica mais bonitinho, mais organizado e tudo mais, né? Bom, vamos fazer aqui a validação pro e-mail, tá? Rule for. E aqui na validação do e-mail tem um negócio bem bacana que eu vou mostrar pra vocês. x.email, tá? Bom, a princípio é a mesma coisa do nome,
mínimo, máximo e tudo mais, eu vou copiar. Se você tiver o primeiro contato com o Fluent Validation agora, eu recomendo você escrever para você conseguir fixar bem os comandos e tudo mais, tá? Bom, como no meu caso eu já faço isso há bastante tempo, para mim é indiferente ficar digitando, então eu vou economizar tempo aqui, tá, galera? Então, o e-mail não pode ser nulo, o e-mail não pode ser vazio, o e-mail deve ter no mínimo. Aqui na questão do e-mail, cara, eu vou colocar 6 porque sei lá, não, vou colocar 10, tá? O e-mail deve ter no mínimo 10 caracteres. Pronto. E o máximo do e-mail eu sempre coloco 180, tá? Então, o e-mail deve ter no máximo 180 caracteres. Perfeito. Aqui também tem uma outra coisa, que é o ponto matches, tá? Ponto matches. Lucas, o que esse ponto matches faz? Ele aplica um regex, uma expressão regular para a gente, tá? Então, além de validar os tamanhos do e-mail, se não está vazio, se não está nulo, a gente consegue aplicar uma expressão regular aqui, tá? Para validar mesmo se é um e-mail válido. Então, ponto matches, tá? Aqui, essa expressão regular vai estar aí na descrição, você não precisa parar o vídeo para digitar tudo isso, apesar de ser bom, tá? E a gente vai colocar aqui ponto with message, tá? O e-mail informado não é válido. Pronto. Faltou um acento aqui. Válido. Fechou. Beleza. Então, aqui a validação do e-mail com regex, bonitinho. Validação do nome. E, por fim, a validação da senha. A validação da senha é bem parecida com a do nome. Então, eu vou copiar, tá? Lembrando, seu primeiro contato com o Fluent Validation. Então, escreve para você poder decorar bem, tá? Decorar e aprender, né? Decorar não, decorar é errado. Aprender, tá? Ponto password. Aqui eu coloco... Opa! Senha é feminino, então a senha não pode ser nula. A senha não pode ser vazia. A senha, aqui eu vou colocar 6 caracteres, tá? Deve ter no mínimo 6 caracteres. E a senha, para o feminino, a senha deve ter no máximo 30 caracteres. Beleza, o nosso arquivo de validação, né? Nossa classe de validação está aqui. Lembrando, uma validação simples, não estou verificando se é padrão de complexidade da senha, não estou verificando o padrão de complexidade do nome, se tem letra. Não, é uma validação simples. Eu vou lançar um desafio para vocês, que é incrementar, tá, essa validação aqui. Então entra aqui, ó, na documentação do Fluent Validation e procura validações que tá para você incrementar e tudo mais, tá? O link vai estar na descrição também. E é isso. Bom, a princípio o nosso arquivo user validator aqui está certinho e agora a gente vai aplicar isso aqui na nossa classe de usuário, tá? Então, vamos lá. var validator igual new user validator e provavelmente ele vai reclamar que o arquivo não está. Ah, não, ele está na mesma namespace, então não tem problema, tá? E aí a gente vai criar uma entidade chamada validation, tá? Lucas, por que validation? Porque aqui vai conter a nossa validação. Aqui está a classe que vai validar e aqui vai ter o resultado da validação, tá? Então a gente vai chamar validator.validate e a gente vai passar um this. Por que this? This eu estou falando que é essa entidade. O método validate.validate, que aqui não está aparecendo, em IntelliSense do VS Code não está mostrando, mas o método .validate do Fluent Validation, lembrando, esse método vem daqui, do Abstract Validator, tá? Que o User Validator herda. Esse método, ele aceita o que a gente passou aqui. Então, se a gente passou uma instância do que a gente passou aqui, né? Então, se a gente passou aqui usuário, aqui ele precisa de um usuário. E como a gente já está dentro da classe usuário, tá vendo? A gente está dentro da classe usuário. A gente pode passar this, informando o que é essa classe. Então ele quer validar esta, tá? Então ele tá valide esta, tá? Aqui a gente vai fazer um if, vai ver se validation.is valid, tá? Eu vou arrumar um IntelliSense daqui a pouco para vocês darem uma olhada. Bom, aqui ele vai ver se está válido. Se ele não tiver válido, ó, validation.isValid. Se aqui tiver false, esse sinal de negação aqui vai mudar para true. Isso significa que a entidade está inválida, tá? Então, validation.isValid, false, né? Porque ele não está válido. Sinal de negação muda para true, entra no if, beleza? Tranquilo, lógica de programação básica. A gente vai fazer um for each, vai chamar var error em validation.errors,
tá? E a cada item do for each, a gente vai chamar a nossa propriedade errors, tá vendo? Ela é uma propriedade interna, então só quem herda de base pode acessar. A gente vai utilizar .add error.errorMessage. Esse errorMessage já é lá do Fluent Validation, tá? Já vem lá do Fluent Validation. E, por fim, depois do for each adicionar tudo, a gente vai lançar uma new system.exception. Vou tirar o system aqui. É só a gente vir aqui em cima e dar um using system. Fechou. Perfeito. Show new exception. E aqui a gente passa a mensagem, tá? Eu vou falar aqui, alguns campos estão inválidos. Por favor, corrija-os. Opa, corrija-os. Show. E aqui eu vou passar, no caso, eu só vou passar o primeiro erro, tá? Eu vou passar errors 0. Vou passar o primeiro erro, porque aí depois o cara já consegue saber o que está errado. Lucas, você não falou que era errado lançar exceções? Sim, mas isso lá na camada de API, tá? Porque o que acontece? Eu vou explicar direitinho. Agora que a gente já chegou nesse ponto aqui. Quando o cara envia uma requisição com dado inválido, a API retorna para ele que os dados estão inválidos. Então, imagina, se tem 1 milhão de usuários acessando a sua API e toda hora vai entrar aqui e dar uma exceção, 1 milhão de exceção por segundo, tá? 1 milhão de exceções por segundo. Isso vai dar gargalo. Agora, a partir do momento que isso aqui se torna uma exceção de domínio, isso aqui está na camada de domínio, vai ter uma validação de campos antes de entrar aqui. Tá? Vai ter uma validação de campo. Aqui no Fluent Validation podia ter uma validação de negócio. Tá? Podia verificar, se o usuário tem um e-mail que já existe, ou se, sei lá, o e-mail do usuário é um e-mail banido da plataforma, um exemplo. Aqui poderia ter essas regras. Agora, lá na camada de API, só vai verificar se os campos estão válidos, tá? Então, vai ter a validação da API, para verificar se os campos que o cara está inserindo estão válidos, e vai ter a validação de negócio, tá? Na validação de negócio, a frequência de lançar exceção é muito menor do que na validação da API. Lucas, por quê? Porque aqui na validação de negócio, opa, esse aqui tá me incomodando. Porque na validação de negócio, o cara já vai ter passado pela validação da API. Então, a chance de estourar uma exceção aqui é muito inválida. Agora, é muito bom. Mesmo assim, tendo a validação da API, o cara no meio de um processo pode querer alterar o nome, pode querer alterar o e-mail. Então, por isso que tem que ter essa validaçãozinha aqui. Fechou? Beleza. Criamos aqui hoje, agora, o nosso User Validator, criamos nossa classe de usuário, criamos a nossa classe base, tá? Adicionamos o Fluent Validation e conseguimos entender certinho. Isso aqui é uma entidade rica, tá? Ela tem propriedades, tá? Então, vou colocar aqui, ó, barra propriedades. Ela tem comportamentos, e aqui ela, opa, eu cliquei aqui sem querer. Ela se autovalida. Vou colocar autovalida, tá? Deixa eu só mais C, beleza? Então ela tem propriedades, ela tem comportamentos e ela se autovalida, tá? Ela é independente, uma entidade independente. Então isso aqui é uma entidade rica, beleza? Bom, aqui eu vou pegar só o terminal, vou dar um .NET Build. Opa, deixa eu só cd manager.domain. E aqui eu vou dar um .NET Build, só para ver se está tudo certinho, se não tem nada quebrando, tá? Aqui ele vai... Beleza, gente, voltei. Meu IntelliSense ele tinha dado uma leve bugada e eu acabei não percebendo alguns erros bestas, tá? O primeiro deles, eu não consigo utilizar aqui o new list sem importar a system collection.generic, tá? Então, importem essa namespace, tá? Outra coisa, aqui embaixo eu utilizo o user validator. Esse user validator vem da namespace manager domain.validator. Se você for olhar aqui, nosso projeto de domínio, ele tem duas pastas. Logo, ele tem duas namespaces dentro desse projeto, a .entities e a .validators. Então, se você quer utilizar uma classe da outra namespace, você precisa importar ela, beleza? E, por fim, aqui na nossa exceção também,
Estava errado, eu coloquei vírgula, é um mais, tá? É uma concatenação. Eu tava com a cabeça no string.format, então acabou que eu coloquei uma vírgula, então aqui é um mais, tá? É uma concatenação. E também coloque um return true, tá? Então se a entidade estiver válida, ele vai retornar true tranquilo. Se não, ele lança esse sonzinha, tá? Ou você poderia colocar um return false, mas aí o usuário não ia entender o que estaria inválido, tá? Então, aqui você lança a exceçãozinha que a gente vai mudar de exception para domain exception, tá? Para uma exceção específica, mas daqui a pouco, tá? Na próxima aula, provavelmente. Também teve, por fim, eu acho que foi a última coisa, tá? Que no caso foi isso aqui, tá? Aqui na nossa classe userValidator tinha um probleminha. Eu escrevi minimum com final, tava escrito assim, ó, minimum com N. E como o meu IntelliSense estava bugado, acabou que eu não percebi esse erro, tá? Então, escreva um minimum com o final com M. Agora, se eu der .NET Build, deixa eu entrar aqui em manager, ponto, opa, domain. Se eu der um .NET Build aqui, ele vai buildar pra gente e aqui, fechou. Compilação com êxito, zero avisos, zero erros e aqui o tempo que ele compilou para a gente, tá? Peço perdão aí por esses erros finais, eu vou arrumar o IntelliSense e, bom, é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido aqui na nossa segunda aula um pouco sobre modelagem de domínios, um pouco sobre entidades e tudo mais, tá? Na próxima aula a gente vai construir a nossa camada de serviço, então provavelmente será uma aula maior, será uma aula um pouco mais longa, e, por fim, a gente vai construir a nossa camada de API e eu vou dar algumas dicas bem bacanas para vocês na parte de construções, tá? Um abraço e até a próxima aula.